Imagina uma cena que provavelmente já aconteceu com você. Você vê um vídeo qualquer, um vídeo bobo, uma piada, um skit, algo totalmente aleatório, e alguém comenta: todas as ações do universo levaram a esse momento. Você ri e vida que segue. Mas para pra pensar, e se isso não for só uma piada? E se isso for muito mais profundo e complexo do que parece? Porque pensa comigo, para aquele vídeo existir, alguém teve que gravar, para alguém gravar teve que existir uma ideia, para existir essa ideia teve que existir uma pessoa, para essa pessoa existir, duas outras tiveram que se encontrar, e antes disso, outros milhares, milhões. Agora continua voltando, cada decisão, cada erro, cada acerto, cada escolha, cada coincidência, tudo isso formando uma sequência infinita, até chegar naquele exato momento. E não só isso, não é só a vida das pessoas, é o universo inteiro, a posição da Terra, o movimento dos planetas, a existência do Sol, até mesmo a formação da galáxia. Tudo isso, em algum nível, contribuiu para aquele exato instante existir. E isso não é uma ideia nova. Filósofos pensaram nisso por anos. Baruch Spinoza acreditava que tudo no universo segue uma ordem, que nada acontece por acaso. Para ele, tudo que existe é consequência direta de algo que veio antes. Uma cadeia infinita de causa e efeito. Podemos dizer que a existência é um efeito dominó gigante. E se algo pudesse ser diferente, então tudo antes também teria que ser diferente. Ou seja, não existe e se, só existe o que aconteceu. Já Arthur Schopenhauer dizia algo ainda mais direto. O homem pode fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. Ou seja, você até toma decisões, mas o motivo de você tomar essas decisões não vem de você, vem de tudo que te formou. Agora pensa no peso disso. Se até o que você quer já foi influenciado antes, então o quanto você realmente escolhe? Então me responde, aquilo foi aleatório ou era inevitável? Porque quando você começa a pensar assim, uma ideia começa a surgir e ela é meio desconfortável. Talvez tudo o que aconteceu realmente deveria acontecer, o que faz a gente entrar em um conceito muito famoso, o efeito borboleta, a ideia de que pequenas ações podem gerar consequências gigantescas. Uma borboleta bate asa aqui e isso pode teoricamente influenciar uma tempestade do outro lado do mundo. Parece exagero, mas não é, porque sistemas complexos como o universo são extremamente sensíveis a pequenas mudanças, e isso já aconteceu na vida real, de forma absurda. Por exemplo, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, um evento que em teoria era só mais um atentado, mas isso foi o gatilho direto para a Primeira Guerra Mundial, milhões de mortes. Tudo começou com um único momento, e o mais doido, o atentado quase deu errado. O motorista errou o caminho e por acaso parou exatamente na frente do assassino. Agora pensa nisso, um erro de direção mudou a história do mundo. Outro exemplo ainda mais absurdo, um homem chamado Stanislav Petrov. Durante a Guerra Fria, um sistema indicou que os Estados Unidos tinham lançado mísseis nucleares. Tudo indicava que era o começo de uma guerra nuclear, e ele tinha que decidir contra-atacar ou não. Ele desconfiou e decidiu não fazer nada. Era um alarme falso. Agora pensa, se ele tivesse tomado outra decisão, talvez o mundo como a gente conhece hoje nem existisse mais. Tudo isso dependendo de um único momento, uma única escolha. Agora pensa nisso aplicado à história. Existe um caso muito citado. Durante a Primeira Guerra Mundial, um soldado teve a chance de matar um homem e não matou. E quem era esse homem, você me pergunta? Adolf Hitler. Agora imagina, se naquele momento ele tivesse tomado uma decisão diferente, será que a Segunda Guerra Mundial teria acontecido? Será que o mundo seria completamente diferente de hoje? Ou será que de alguma forma algo levaria a um resultado parecido? E aí a coisa começa a ficar ainda mais doida, porque se até pequenas decisões mudam tudo, então pensa no nível mais básico possível. Uma respiração, um passo, um olhar, o movimento de um dedo. Qualquer mínima ação pode teoricamente alterar o rumo de tudo. Agora conecta isso com uma ideia muito popular, viagem no tempo. Você já deve ter visto aquele meme clássico, o viajante do tempo volta ao passado
chuta uma pedra aleatória como quem não quer nada, e quando volta pro presente, tudo mudou. Pessoas desapareceram, história alternada, história alterada, realidade completamente diferente. Parece só meme, mas isso é basicamente o efeito borboleta levado ao extremo. E essa ideia de mexer no passado já foi discutida até por cientistas. Albert Einstein mostrou que o tempo não é algo fixo, ele pode ser afetado por velocidade, por gravidade, ou seja, o tempo não é tão sólido quanto parece. E isso abre espaço para uma pergunta absurda. Se o tempo não é absoluto, será que ele realmente é linear? Ou será que tudo já aconteceu? Existe até uma ideia chamada universo em bloco, onde passado, presente e futuro existem ao mesmo tempo, como se tudo já estivesse lá e você só estivesse percorrendo. Porque se tudo está conectado, qualquer mudança no passado quebraria toda a sequência que levou ao presente. Mas aí entra o conflito, porque existe uma outra ideia, totalmente oposta, a de que o universo já tem tudo definido. Absolutamente tudo, que não importa o que você faça, o resultado final não muda. A ideia de que você não tem escolha de verdade, que você só está seguindo um caminho que já foi traçado antes mesmo de você nascer. E isso entra em choque direto com o efeito borboleta, porque se pequenas ações mudam tudo, como tudo já pode estar definido? E é aqui que a mente dá uma bugada, porque existem duas possibilidades: ou tudo é extremamente sensível a mudanças, ou nada muda de verdade. E essa ideia não é só filosófica, ela aparece até na ciência. Pierre Simon Laplace imaginou algo chamado de demônio de Laplace, uma entidade que, se soubesse a posição e velocidade de todas as partículas do universo, poderia prever absolutamente tudo, o futuro inteiro, sem um único erro, porque tudo seguiria regras, causa e efeito, sem espaço para acaso. Agora pensa, se algo assim fosse possível, então o futuro já estaria definido, antes mesmo de acontecer. Agora pensa aqui comigo sobre algo muito específico. Histórias de ficção já brincaram muito com isso, como em Homem-Aranha, onde existe aquela ideia de que não importa o que ele faça, certos eventos sempre acontecerão, certas perdas, certas dores, como se fossem pontos totalmente fixos, inevitáveis. E isso levanta uma pergunta pesada: será que existem coisas que simplesmente não podem ser mudadas? E mais, se tudo o que acontece é resultado de tudo que veio antes, então você realmente escolhe algo ou você só reage baseado em tudo o que te formou até aqui? Porque pensa, suas decisões são influenciadas por sua criação, suas experiências, seu ambiente, seu estado emocional. Então até que ponto você decide ou você só continua uma sequência? E isso leva para uma reflexão ainda mais pesada. Friedrich Nietzsche criou uma ideia chamada eterno retorno. A ideia de que você viveria a mesma vida infinitas vezes, exatamente igual, cada escolha, cada erro, cada momento, sem mudar nada. Agora imagina isso. Se tudo se repete, então tudo que acontece não só deveria acontecer, como vai acontecer. De novo, e de novo, e de novo. No final, talvez as duas coisas coexistam. Talvez pequenas ações realmente mudem tudo, mas ainda assim, dentro de um caminho que já estava sendo construído. Talvez o universo não seja totalmente aleatório, nem totalmente fixo, mas uma mistura dos dois, onde tudo o que aconteceu levou até aqui, e tudo o que você faz agora vai levar a outro lugar. E talvez aquilo que você acha que não deveria ter acontecido era exatamente o que precisava acontecer para tudo chegar onde chegou. E isso muda completamente a forma de ver as coisas. Porque ao invés de pensar por que isso aconteceu comigo, você começa a pensar o que isso está construindo. Porque no final, se tudo realmente faz parte de uma sequência, então até os momentos ruins não são só erros, são partes de algo maior. E talvez o universo inteiro tenha te trazido até este exato momento, para você ouvir tudo isso agora.